Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, estamos mais aqui uma sexta-feira novamente, antes do feriado. A gente vai falar, nessa aula aqui, a gente vai falar especificamente de função quadrática. O nome pode ser chamado de função quadrática ou função polinomial do primeiro grau. Então, vocês vão encontrar esses dois nomes, função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Essa função polinomial do segundo grau, ou função quadrática, a gente vai continuar da aula passada que a gente tinha falado de função polinomial do primeiro grau. Então, a gente falou de algumas funções do primeiro grau e agora a gente vai falar de umas funções do segundo grau, que a gente também dá o nome de função quadrática, porque está elevado ao quadrado. Então, o que a gente vai ver nessa aula? Noção de função. Então, a gente vai recapitular o que a gente viu de função na aula passada. A gente vai ver o valor numérico da função quadrática, a concavidade da parábola, então, porque toda função quadrática, o meu esboço no gráfico é uma parábola. Já ao contrário da minha função do primeiro grau, minha função polinomial do primeiro grau, o meu esboço no gráfico é uma reta. A gente veio fazendo reta, agora a gente vai fazer uma parábola. E a gente vai desenhar esse gráfico da função quadrática, ou função polinomial do primeiro grau. São os dois nomes que ela pode aparecer. Então, o objetivo dessa aula a habilidade dessa aula, na verdade, é a EF. Então, uma habilidade de ensino fundamental 09, que é do nono ano, MA de matemática e 06. Então, é essa habilidade. Compreender as funções como relações de dependências unívocas entre duas variáveis e suas representações numéricas, algébricas e gráficas, e utilizar esses conceitos para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. O objetivo é que você reconheça uma função, reconheça a representação numérica e a representação algébrica dessa função e a representação gráfica. Então, quando você olhar para uma função, representação numérica, algébrica e gráfica, você consegue identificar uma função. Então, na aula passada a gente falou de função polinomial do primeiro grau e hoje a gente vai falar de função polinomial do segundo grau. Eu dividi a aula em duas partes para não ficar muito carregado em uma aula só. Então, a gente vai voltar para o assunto que a gente estava na aula passada, que é noção de função. Então, isso já foi passado, mas vamos recapitular. Então, noções de funções. Então, a ideia de função será apresentada através de uma relação de dois conjuntos. Então, eu tenho dois conjuntos e eles vão se relacionar. Toda vez que eu falo de função, uma coisa acontece em função da outra. Então, se eu faço uma coisa, vai acontecer alguma coisa. Então, essa relação é entre dependência entre duas coisas. Nesse caso, essa relação é entre dois conjuntos, tá? Um exemplo prático em relação existente em um posto de gasolina entre a quantidade de litros de gasolina e o preço a pagar. Foi o exemplo que eu dei na aula passada. Então, toda vez que eu vou colocar o combustível, vou colocar gasolina, a relação que eu tenho é que o preço pago pela gasolina está relacionado à quantidade de gasolina que eu vou colocar. Então, um está em função do outro. O preço está em função... Desculpa. O preço, é verdade. O preço está em função de quantos litros eu vou colocar. Então, o preço está em função de quantos litros. Dependendo da quantidade de litros, eu vou ter um preço. Se eu aumentar a quantidade de litros de gasolina, eu vou aumentar o preço. Então, essa é a relação de dependência. Então, quando eu movimento um, quando eu faço alguma coisa com um, o outro vai se alterar. Nesse caso, a gente desenhou os dois conjuntos. A gente tem o conjunto de quantidade de litros e a gente tem o conjunto de preços a pagar. Então, o que a gente tem aqui? Se eu colocar 1 litro de gasolina, eu vou ter que gastar R$2,50. Se eu coloco 2 litros, R$5. Se eu coloco 4 litros, R$10. Se eu coloco 10 litros, R$25. Se eu coloco 20 litros, R$50. Então, a quantidade, o meu preço está em função da quantidade de litros que eu tenho. Então, essa é a dependência da função. Esta é a relação. É uma relação de dependência. O que acontece com o preço, ele vai variar em função do quê? De quantos litros eu vou colocar. Então, toda função, eu tenho dois conjuntos que se relacionam. E eles são dependentes um do outro. Se alguma coisa acontece com um, vai alterar a outra, em função do que aconteceu no primeiro. Por isso que o nome é função. A gente falou que, para ser uma função, eu sempre tenho o meu conjunto A,
que é o valor de x, e eu vou ter sempre uma resposta no meu conjunto B, que eu chamo de f de x. E f de x é a mesma coisa de falar que é y. Então, um conjunto eu tenho os valores de x e o outro conjunto eu tenho os valores de y. F de x e y são as mesmas coisas. Ele tem nomes diferentes, mas significam as mesmas coisas, tá? Aí a relação de função. A gente definiu o que era função e o que não era função. Função. Eu posso ter um conjunto que para cada elemento desse conjunto eu acho uma resposta em todos os conjuntos e não fica ninguém de fora. A cada elemento eu tenho uma resposta. Um elemento, uma resposta. Um elemento, uma resposta. Então, a mesma quantidade de elementos do meu conjunto A é a mesma quantidade do meu conjunto B. Eu tenho um caso de função também, onde eu tenho uma quantidade de elementos no meu conjunto A, mas no B eu tenho uma quantidade menor, porque eu tenho a mesma resposta no meu conjunto B. Então, todos os elementos do meu conjunto A estão ligados a alguém do B. Não importa se esse número repetiu, se esse elemento está repetido. Importa que eu tenho uma ligação. Aqui eu tenho três elementos no meu conjunto A e eu tenho aqui, 4 elementos. Então, um do meu conjunto B eu não utilizei. Isso também ainda é uma função. O que não pode acontecer é de eu ter, que nem esse caso, que eu tenho 4 elementos no meu conjunto A e não ter as 4 respostas do outro lado. Todo elemento do meu conjunto A vai ter que se ligar a alguém do conjunto B. Se não se ligar no meu conjunto B, não é função. Então, aqui, por exemplo, toda vez que eu tenho uma quantidade de litros, eu tenho que achar meu preço do outro lado. O que pode acontecer? Eu ter valores nesse meu conjunto do preço a pagar que não se liga a ninguém de A. Mas minhas quantidades de litros sempre tem que estar ligado a algum valor. Se tiver alguém que não está ligado no meu conjunto B, que é o preço a pagar aqui, eu não seria uma função. Então, é uma função quando todo elemento de A está ligado a alguém de B. Independente que eu tenha um elemento ligado 2 vezes ao mesmo elemento, que aqui, é o caso dessa função aqui, Esse primeiro elemento está ligado a este elemento aqui. E repete, o meu segundo e o meu terceiro elemento está ligado ao mesmo. Mas ele tem uma relação de dependência. Ele tem uma resposta dentro do meu conjunto B. Esse conjunto A e esse conjunto B, ele tem nomes específicos. Ele tem nomes de domínio e de contradomínio. Então, o que acontece? O meu conjunto A ele chama domínio. Então, o meu domínio da função sempre vai encontrar uma resposta no meu contradomínio. Sempre. Esse contradomínio pode ser um conjunto maior do que as respostas que eu preciso do domínio. Todo domínio tem um contradomínio. Então, todo conjunto do domínio, que é esse meu A, tem um contradomínio. E o que acontece? Todos os elementos do meu domínio vai encontrar uma resposta no meu contradomínio. Mas o que pode acontecer? Pode ser a mesma resposta ou pode ser resposta diferente. Nesse caso aqui está mostrando que são todas respostas diferentes. E o que também pode acontecer? De sobrar respostas no meu contradomínio. Eu não preciso utilizar todas as respostas que está no meu conjunto B. Eu vou utilizar as respostas que são necessárias. No meu contradomínio, eu posso ter mais respostas e utilizar algumas delas. O que não pode é, no meu domínio, eu não encontrar resposta no meu contradomínio. E aí, dentro do meu contradomínio, o que é de resposta do domínio? Eu tenho uma função, eu tenho um domínio. O que eu tenho de resposta no contradomínio, eu chamo de conjunto imagem. Conjunto imagem é a resposta. Se eu tenho uma função, quem é a resposta? É o meu conjunto imagem. O meu conjunto imagem é a resposta. É todos os elementos que se liga a alguém do meu conjunto A, que é o domínio. Então, domínio são todos os elementos do conjunto A. Contradomínio, todos os elementos do conjunto B, tá? Então, eu tenho conjunto A e conjunto B. Conjunto A é o domínio, todos os elementos de A, e o contradomínio é todos os elementos de B, nessa figura aí. E o conjunto imagem é as respostas em função do conjunto A. Então, todo mundo que está no conjunto A, quando eu apliquei a minha função, ele se ligou a outro elemento do meu contradomínio. E esses todos que eu se ligou, a gente começa a chamar de conjunto imagem, porque é o conjunto de respostas que eu tive a partir do domínio que eu tinha. Pergunto para vocês, tudo bem? Isso a parte é teoria. Eu não usei números, eu não usei nada. Eu só falei do conceito.
Entenderam o conceito ou ficou alguma coisa que vocês não entenderam? Esse é o conceito de função. E o conceito mais simples e mais básico, porque tem mais elementos aí que a gente poderia incrementar. Mas esse conceito básico ficou claro para vocês? Então agora a gente vai para a função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Então aqui, ó, uma função quadrática ou uma função polinomial do segundo grau é toda função definida pela sentença. Então a gente tem uma sentença. Essa sentença a gente também chama de lei de formação, tá? Lei de formação da função polinomial do segundo grau. Então eu tenho f de x, que eu já falei para vocês que é a mesma coisa do que y, é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencente ao conjunto dos números reais. Ou seja, o meu a, o meu b e o meu c, ele pode ser qualquer número dos conjuntos dos números reais. Quem são o meu conjunto dos números reais? É a junção dos meus números naturais, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até infinito positivo. É o meu conjunto inteiro, que são os positivos mais os negativos, o 0, menos 1, menos 2, menos 3, eu juntei os dois. Os meu conjunto dos números racionais, que são as frações e os decimais. E o meu real ainda tem os irracionais, que são os decimais infinitos e não periódicos, tá? Então, todos esses números podem ser o meu A, o meu B e o meu C. Esse valor de A, de B e de C, ele terá um valor quando eu tiver a função. Ele vai ser um número. Aqui é uma representação genérica. Quando eu tiver a minha função, o A vai ter um valor, o B vai ter um valor e o C vai ter um valor. Que valores que eles podem ser? Eles podem ser números. 0, 1, 2, 3 pode ser negativo. Menos 1, menos 2, menos 3 pode ser fração 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 2 quintos pode ser. Pode ser decimal 0,5, 1,5. Pode ser um decimal infinito, ok? Então, ele pode ser todos esses números. É isso que ele disse, com A, B e C pertencente ao conjunto dos números reais. Essa informação está aqui. E a única outra informação que ele deu é A tem que ser diferente de zero. Porque se o A for igual a zero, eu eliminei isso daqui. E aí deixou de ser uma função quadrática. Por que é uma função quadrática? Porque tem esse expoente 2 aqui. Então, essa é a definição. Essa é a minha lei de formação da função quadrática, ok? Então, é dessa forma que ela vai se apresentar. Pode ser que, às vezes, ela não tenha o B ou não tenha o C. Mas o A é necessário ter para que seja uma função quadrática. O A sempre vai estar ligado com esse x ao quadrado. O B sempre vai estar ligado com x. E o C é o termo independente, que não está ligado com letra nenhuma, com incógnita nenhuma. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de funções quadráticas. Olha lá. Y é igual a x ao quadrado mais 2x menos 8. Olha lá. Eu não falei que o f de x é a mesma coisa do que y? Então, eu só coloquei. Eu posso vir isso com y ou vir isso com f de x. Tá vendo que eu falei que o meu a tinha um valor? Tá vendo que aqui na frente não tem nada? Então, quer dizer que meu a vale 1. Tá? O meu A vale 1, porque eu tenho 1x ao quadrado. O meu B, nesse caso aqui, vale 2. E o meu C vale menos 8. Aqui eu também tenho uma função quadrática. F de x igual a x ao quadrado menos 9. Ou seja, eu tenho meu valor de A, o meu A vale 1. Não tenho o valor de B, o B vale 0. Mas eu tenho o valor de C, que é menos 9. Então, essa é a minha segunda função aqui. O meu B é igual a 0. Eu tenho essa outra função aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado mais raiz de 6. O f de x, o y é a mesma coisa que f de x. O meu x ao quadrado significa que o meu a vale 1. Eu não tenho b também. O meu b é igual a 0, tá? O meu b é igual a 0. E o meu c vale raiz de 6. Eu tenho outra função aqui que é f de x igual menos 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Olha lá, o meu a vale menos 3, o meu b vale menos 2 e meu C vale 1. Então, essas letras A, B e C, elas foram substituídas. E elas estão dentro desse conjunto. Por quê? Porque essas letras A, B e C pode ser número positivo, número negativo, fração, decimal. E dentro dos racionais tem as raízes, também pode ser as raízes, tá? Que são os irregulares, na maioria das vezes. Então, aqui são exemplos de funções polinomiais do primeiro grau, do segundo grau, ou funções quadráticas, tá? Então, a função quadrática é toda função de segundo grau, isto é, no qual o maior expoente é 2. Então, lá, o maior expoente é 2, tá vendo? Aqui tem expoente 2, aqui tem expoente 1, aqui tem expoente 2, ó, expoente 2, expoente 2. O maior
é o expoente 2. No gráfico de uma função quadrática, sempre será uma parábola. Então, lembra que no gráfico de uma função do primeiro grau, uma função polinomial do primeiro grau, eu sempre fazia uma reta. Isso vocês já viram, eu falei na aula passada. A gente fazia uma reta numa função do primeiro grau, uma função polinomial do primeiro grau, a gente desenha o exposto do gráfico uma reta. Aqui a gente tem uma parábola. E eu acho que talvez vocês nem saibam o que é uma parábola. A gente vai ver no próximo. Então, a gente vai desenhar uma parábola nesse. O esboço do meu gráfico sempre será uma parábola. Então, aqui a gente tem uma função quadrática, apresentada da forma geométrica, tá? A área do retângulo A, B, C e D é igual à área do meu retângulo 1, mais a área do retângulo 2, mais a área do retângulo 3, mais a área do retângulo 4. Então, se eu quero saber a área deste meu retângulo, eu tenho que somar todas essas áreas. Então, vamos lá. Para descobrir a área de um quadrado, é lado vezes lado. Para descobrir a área de um retângulo, é base vezes altura. Então, a área do meu 1 é x vezes x. Olha lá, colocou aqui, ó, x vezes x. A área do meu retângulo 2 é x vezes 7. X vezes 7. Olha lá, coloquei aqui, ó. Desculpa que tá aqui, ó, 7x. 7 vezes x. Ele colocou em ordem diferente, ó. 7 vezes x e x vezes 7 vai dar a mesma coisa, tá? Depois, a área do meu 3 é 4 vezes x. Ó, aqui esse lado é 4 e esse lado é x. 4 vezes x. E a outra área do meu retângulo 4 é o 4. Desse lado é 4 e desse lado é 7. Então, ficou 7 vezes 4. Resolvendo aqui, x vezes x vai dar x ao quadrado. 7 vezes x vai dar 7x. 4 vezes x vai dar 4x. 7 vezes 4 vai dar 28. Obtive essa linha aqui. E aí, o que eu fiz? Eu juntei só isso daqui, ó. O que era semelhante, um termo semelhante com um termo semelhante. Se eu tenho 7x e tenho 4x, no total eu tenho 11x. Eu tenho 11x. Então, minha função polinomial do segundo grau é y é igual a x ao quadrado mais 11x mais 28. Essa é a minha função. Então, a partir disso, eu construí uma função para indicar a área do meu retângulo. Então, eu vou indicar a área do meu retângulo quando eu tiver essa função. E aí, o que eu faço? Se eu souber o valor de x, é só substituir aqui, ó. Aqui no lugar de x ao quadrado e no lugar do 11 vezes x, tá? O valor numérico de uma função quadrática. Então, o valor numérico, quando eu falo em valor numérico, é quando eu substituo o valor de x, resolvo o meu cálculo e chego num único valor no final. Chego num único valor. E aí sempre vai acontecer de você ter esse valor, essa referência de x, para conseguir chegar no valor. Ou o valor de y, tá? Então, o valor numérico diz respeito do valor obtido quando analisamos uma função polinomial ou um polinômio com um determinado valor para a variável x. Então, quando eu tenho um valor para x, quando ele é informado esse valor para x, eu consigo achar o meu valor numérico, tá? Então, lá, dado o número real 7, vamos realizar a imagem desse número pela função que é dada por y é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Ou seja, ele deu o número real. Por que eu sei que é esse número real de x? Porque ele falou que calcule a imagem. Quando ele falou imagem, o que ele quis dizer? Ele quer o contradomínio. Lá, lembra que eu falei que eu tenho meu conjunto domínio, eu tenho contradomínio. Dentro do meu contradomínio, eu tenho meu conjunto imagem, que é a resposta. Toda vez que eu falar conjunto imagem ou calcular a imagem, eu estou falando de y. Então, ele quer saber o valor de y. Se ele quer saber o valor de y, por causa que ele falou imagem, conjunto imagem se relaciona sempre a y. Então, se eu ouvir conjunto imagem ou imagem, eu estou falando dos valores de y, tá? Estou falando dos valores de y. Então, se ele quer saber o valor de y, então o que ele deu aqui era o valor de x. Ele não falou para você exatamente, x é igual a tal número. Ele falou, dado o número real 7, vamos calcular a imagem. Quando ele falou que ele quer calcular a imagem, que ele quer saber a imagem é o valor de y. Então, logo o valor que ele deu do outro lado é o valor de x. Então, nesse caso aqui, ó, nesse caso temos x igual a 7. Então, a gente vai fazer o quê? No lugar do x, vai colocar o 7. Então, ficou, se tem um número e uma letra, lembra que eu já falei? Sempre quando tem um número e uma letra junto, tem uma multiplicação. Então, vai ficar y igual a 3 vezes 7 elevado ao quadrado. Ó, não posso esquecer do quadrado. Menos 4 vezes x. Qual é o valor de x? 7 mais 1. Aí eu fiz o cálculo lá. Eu fiz o cálculo de 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7, deu 49. 49 vezes 3
147. Então, primeiro eu fiz isso, 7 vezes 7, porque estava 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 3, 147. Depois eu fiz menos 4 vezes 7. Menos e mais vai dar menos. 4 vezes 7, 28. E mais 1. Aí eu resolvi todo isso daqui, ó. O que eu resolvi aqui? Eu tirei, ó, aqui, ó. Eu vou fazer só para vocês verificarem mais fácil. Tinha menos 28 e mais 1, eu fiquei com menos 27. Menos 27 tira, eu tenho 147, 120. Foi essa conta que eu fiz. Logo, a imagem do número real 7, pela função dada, é 180. Ou seja, quando eu tenho para x o número 7, para o número y eu vou ter o 120. Então, quando eu falo imagem, eu falo de y. Então, a concavidade que eu falei, a concavidade da parábola. Então, eu vou falar de parábola e vou falar de concavidade, tá? Quando o meu A... Quem é meu A? Lembra lá do A? Lembra que eu falei do A? O A é este valor aqui, ó. Tá vendo o A aqui, ó? A gente vai falar do A. O valor que está junto com x ao quadrado. O meu A, eu vou olhar para o meu A que está junto com x ao quadrado. O meu A tem um número. Por exemplo, aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1 e aqui vale menos 3. Então, é esse A que eu vou olhar. Quando o meu A for maior que 0, a parábola tem uma concavidade voltada para cima. Então, a parábola ela tem concavidade. Se meu A for maior do que 0, ou seja, quem é maior que 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos os positivos, tá? Porque igual a 0, o A não pode ser igual a 0, tá? Então, ele nunca vai ser igual a 0. Então, quando esse número for maior do que 0, a minha concavidade vai estar voltada para cima. Olha isso daqui, concavidade voltada para cima. Então, parece que o sorriso está feliz. Concavidade voltada para cima, o sorriso feliz. E quando isso acontece? Quando o meu A é maior que 0. Por exemplo, aqui, o meu A vale quanto? Vale 1. Não tem nada na frente, o meu A vale 1. Aqui também, o meu A vale 1. Se o meu A valesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, qualquer valor positivo, o meu desenho seria com essa parábola dessa forma. Esse desenho aqui em azul é a parábola, tá? O nome disso é parábola. E quando o meu A for maior que 0, essa parábola é voltada para cima. Tá vendo? Parece que meu sorriso está feliz. Agora a gente tem... Quando o meu A for menor do que 0, quem é menor que 0? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Quando meu A for negativo, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, quando o A for menor do que 0, a minha concavidade vai estar voltada para baixo. Olha lá. Aqui o meu A ficou com menos 1 e menos 1. Olha lá, concavidade voltada para baixo. Mas poderia ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, que nem a gente tem lá. Concavidade voltada para cima, para baixo, nesse caso. Quando é negativo, concavidade voltada para baixo. Olha lá. Parece que meu sorriso está triste. O emoji triste, emoji feliz, emoji triste. Número maior do que 0, ou seja, positivo, é felizinho. Número menor que 0, tá tristinho. Então, essa é a concavidade. Esse é o desenho de parábola e eu posso desenhar. Essa minha concavidade pode estar voltada para cima ou voltada para baixo. Isso em função de quem? Em função do meu A. Se meu A for positivo, está voltado para cima. Se meu A for negativo, está voltado para baixo. Rapidinho aqui, vamos aqui, ó. Ó, no meu aqui, nesse meu primeiro exemplo, y igual a x ao quadrado mais 2x menos 8 vai estar voltada para cima. No meu f de x igual a x ao quadrado menos 9 vai estar voltada para cima. No meu x ao quadrado mais raiz de 6 está voltada para cima. Minha concavidade voltada para cima. No meu f de x igual a menos 3x menos 2x mais 1 está voltada para baixo. Então, é isso que eu tenho que determinar. Tudo bem? A concavidade... Entender o que é parábola, conseguir observar qual é o desenho da parábola e entender quando ela vai estar voltada, essa concavidade vai estar voltada para cima e voltada para baixo. Então, é dessa forma que eu desenho um gráfico, com uma parábola. E ela pode estar voltada para cima ou pode estar voltada para baixo, essa concavidade. Gráfico da função quadrática. Então, agora a gente vai ver esse gráfico da função quadrática. Para fazer um gráfico, ele é muito parecido com o que a gente fez da função polinomial do primeiro grau. Da função polinomial de segundo grau, que também pode ser chamada de função quadrática, é muito parecido. O que a gente vai fazer? Ou será informado para você valores de x, ou você escolhe os valores de x. Então, lá, construir num plano cartesiano o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 4. Então, a gente tem uma função aí,
Essa função não tem o meu b. O meu b está igual a zero. Eu tenho o meu a, que vale 1, e tenho o meu c, que vale menos 4. Então, como que eu faço para calcular o gráfico? Primeiro eu faço a tabela, que nem eu fiz no outro lá. Eu escolho alguns valores para x, e aí, nesse caso aqui, ele é um pouquinho mais difícil no sentido, porque às vezes eu preciso algum e não preciso outros. Então aí eu vou tentar sempre escolher mais próximo de zero, para o meu gráfico não ficar muito grande, tá? Escolho mais próximo de zero, mas como esse aqui eu já tinha feito, tá vendo que eu não coloquei o menos 1 e nem coloquei 1? Porque eu não precisaria, não ficaria interessante. Para fazer, lembra que outra afirmação que eu fiz? Para fazer o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, eu preciso de no mínimo 2 pontos, não era? No mínimo 2 pontos. Para fazer o gráfico da função quadrática, eu preciso de no mínimo 3 pontos. Para ficar um gráfico interessante, eu preciso de no mínimo 3 pontos, no mínimo. Mas o que, que acontece? Geralmente eu vou usar 5 pontos. E geralmente, por exemplo, num exercício qualquer, se eu não te geralmente não será informado esses valores de x, você que vai escolher, então eu teria colocado menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Só que depois que eu desenhar o gráfico, você vai ver que essa parte aqui, do menos 1 e 1, ela não fica tão importante, tá? Então o que, que eu vou fazer? Vamos desenhar, vamos ver o cálculo. Se eu coloquei para o meu valor de x, eu vou calcular aquilo que eu fiz lá no outro. Lembra que eu calculei o valor numérico? Essa coisa, esse valor numérico que eu vou calcular agora. Olha lá, no lugar do x, eu falei que o x valia menos 3, então no lugar do x eu coloquei menos 3. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9 positivo. 9 positivo tira 4, deu 5, ok? O y é igual a 5. Então o que, que eu tenho? Meu par ordenado. Qual é meu par ordenado? Menos 3 para x e 5 para y. Lembra que para mim construir um gráfico, independente de qualquer tipo de gráfico que eu vou construir, eu preciso ter o meu par ordenado, que é a indicação aonde está no meu plano cartesiano um ponto de x e o ponto de y. Aonde está? Porque para achar um ponto no meu plano cartesiano, eu tenho que ter valores de x e valores de y, tá? Então, por isso que eu vou atribuir os valores de x para encontrar os valores exatos de y, porque toda vez que eu coloco um valor para x, existe apenas uma resposta para y. Não existe mais de uma resposta. E aí eu quero saber qual que é. Então, a gente faz isso. Lá no segundo ponto, eu tinha menos 2. Eu escolhi o menos 2. Essa coluna toda de x foi vocês que escolheram. Imagine isso, que foi vocês que escolheram. Então, eu tinha menos 2, valia para x esse menos 2. Então, lá no lugar do x, eu coloquei menos 2. Então, ficou menos 2 ao quadrado, menos 4. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4 positivo. 4 positivo, eu tiro menos 4, vai dar 0. Y ficou igual a 0. Então, o que, que vai acontecer? Eu tenho para x menos 2. Quando eu tenho para x menos 2, o meu valor de y é 0. O meu valor de y é 0. Aí, quando o meu valor de x é 0, eu vou colocar lá no lugar do x o 0. E aí ficou 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0 vezes 0. 0 vezes 0 vai dar 0. Com menos 4, vai dar menos 4. Então, quando o meu x for 0, o meu valor de y vai ser menos 4. Depois, eu tenho o valor de x é igual a 2. E aí, no lugar do x, eu coloco 2. E aí, o que aconteceu? Ficou 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2 deu 4. 4 menos 4 vai dar 0. Então, quando x for 2, o que, que acontece? Meu y vai ser 0. O próximo número de x é 3. Quando o meu x for 3, eu vou lá e substituo. No lugar do x, eu coloco 3, que ficou 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. 9 menos 4 vai dar 5. Então, eu tenho 3 para x e 5. Então, eu tenho os meus pares ordenados. Tudo bem quanto à construção desses pares ordenados? Eu atribuo o valor de x, eu escolho o valor de x. Então, eu escolho o valor de x. Se não for informado o valor de x, é você que vai escolher o valor de x. E verificar qual fica melhor para ser utilizado. Aí eu substituí os valores de x, fiz o cálculo, achei meus valores de y. Com os valores de x e de y, eu tenho meus pares ordenados. A partir dos pares ordenados, eu consigo colocar no meu plano cartesiano e esboçar o meu gráfico. Tudo bem enquanto achar os pares ordenados? Então, eu tenho uma função e achar os pares ordenados, ficou claro? Depois que eu achei meus pares ordenados, eu vou esboçar o gráfico. Então, meu gráfico ele já está pronto, mas vamos lá para vocês verem como que ele ficou. Olha lá. O meu primeiro valor não é
menos 3 para x e 5 para y. Ó. Menos 3 para x e 5 para y. Olha lá. Então, o ponto ficou aqui. E aí, depois, é menos 2. Ó, o próximo ponto é menos 2 para x e 0 para y. Se ele é 0 para y, ele está em cima da linha de x. Então, quando ele é 0 para algum valor, ele está em cima de um dos eixos. Ou ele vai estar em cima do eixo de x, que é esse eixo horizontal, ou ele está em cima do eixo de y, que é esse eixo vertical. Quando ele tem o valor de x e é 0 para y, ele está em cima do valor de x. Quando 0 é para y, ele está em cima da linha de x. Quando 0 é para x, ele está em cima da linha de y. Sempre o contrário. Então, aqui ele estava com 0 para y, ele está em cima do eixo de x. Em que número? No menos 2. Olha lá. Em cima do eixo de x, no valor de menos 2. Depois, o que aconteceu? Eu tenho 0 para x e menos 4 para y. 0. Se ele é 0 para x, ele está em cima de y. Em que número? No menos 4, aqui. E por que apareceu esse v? Esse v indica vértice, ou seja, o ponto mais baixo da minha função. Ou ele vai ser o ponto mais baixo ou o ponto mais alto, que a gente chama de máximo e de mínimo. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas isso vocês vão ver o ano que vem, entre máximo e mínimo. Então, eu tenho o quê? O meu ponto aqui embaixo. Nesse caso, ele é um valor de mínimo, meu valor mínimo para a função. E se a concavidade estiver voltada para baixo, eu tenho meu valor de máximo, tá? Aí depois eu tenho aqui 2 para x e 0 para y. Se é 2 para x e 0 para y, ele está em cima do eixo de x no número 2. E o último eu tenho 3 para x e 5 para y. Então, ó, 3 para x e 5 para y. Aqui eu encontro. Viram que eu não utilizei o quê? Eu não utilizei o meu número aqui, ó, menos 1 e 1. Por quê? Porque esse menos 1 e 1 estaria aqui, ó. Tá vendo? Ele vai estar aqui. Não vai fazer muita diferença para mim, mas eu poderia ter colocado. Não está errado. É que eu peguei esse gráfico pronto, então eu utilizei ele dessa forma, tá? Então não tem um ponto aqui e um ponto aqui. Mas poderia ter. Olha lá, se fosse menos 1. Presta atenção se fosse menos 1. Faz o cálculo mental comigo. Se fosse menos 1 para x, eu ia colocar menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Vai dar 1 positivo. 1 positivo tira 4, vai dar o quê? Menos 3. Então fica menos 1 para x e menos 3 para y. Olha lá. Menos 1 e menos 3. Aqui embaixo seria 1 positivo. Que vai dar 1 positivo? 1 vezes 1 vai dar 1. Com menos 4, menos 3. Daria aqui, ó, 1 positivo e menos 3. Então, os outros dois pontos estariam um aqui e outro aqui. Poderia fazer tranquilamente. Poderia fazer. Então, aí eu escolho conforme a minha função. O interessante é que você construa sempre o meu vértice, ou seja, sempre tem um vértice e 2 pontos, um para cada lado. Um ponto para cada lado. Eu tenho um vértice e tenho um ponto para cada lado. No mínimo, um ponto. Normalmente se coloca 2 pontos, então você faz 5 pontos geralmente. Geralmente você faz 5 pares ordenados. Você tem que fazer o vértice e um ponto no mínimo, um ponto para cada lado. Mas mais interessante é fazer 2 pontos para cada lado. Se eu olhar aqui, o que aconteceu? Essa minha função ela é muito peculiar. O que acontece? O meu eixo de y, ele forma um eixo de simetria. Não sei se vocês já ouviram falar em simetria. Simetria, no caso aqui, simetria de reflexão. É quando eu olho como se estivesse olhando com um espelho. Se eu tampar um dos lados e colocar um espelho em cima desse eixo de y, eu não consigo ver exatamente o mesmo desenho. Eu consigo ver o mesmo desenho do outro lado. Por isso que esse eixo de y está fazendo um eixo de simetria, porque ele divide bem ao meio a minha parábola. Tá vendo que o mesmo desenho de um lado é do outro, como se estivesse refletido no espelho? Por isso que eu chamo isso de eixo de simetria. Então, o meu y está formando um eixo de simetria. Por quê? Ele divide a parábola exatamente ao meio, e os dois lados são iguais. Olha lá, tá vendo? Ó, 2 quadradinhos aqui, 2 quadradinhos aqui, ó. Ó, deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui tem 3 quadrados, aqui, ó, 3 quadrados. Então, ele forma os dois lados exatamente iguais. Pessoal, quanto à construção do gráfico, isso daqui eu acho que talvez seja mais simples. Fazer o plano cartesiano e pegar meus pares ordenados e colocar no meu plano. E também entender que eu tenho que desenhar uma parábola e essa concavidade está voltada para cima. Por quê? Porque meu valor aqui de A é 1.
Se ele é positivo, é voltada para cima. Se ele fosse negativo, ele estava ao contrário, tá? Então, entender o gráfico que eu preciso dos pares ordenados, que eu preciso colocar no mínimo 3 pontos, no mínimo, normalmente serão 5 pontos, mas no mínimo 3 pontos, que um desses pontos tem que ser o vértice, ou seja, tem que ser o ponto mais baixo ou o ponto mais alto, então isso tem que acontecer, e como eu construir, tudo bem? Tudo bem isso para vocês? Entenderam? Então, era isso, gente.